Olá, eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a tua casa. Eu iniciei com você há poucos dias atrás uma jornada de dicas de como obter uma escola dominical de excelência ou um sistema de ensino na igreja de excelência. É claro que essas dicas aqui são apenas algumas para somar aquelas que você já sabe, que você pode agregar, porque o assunto não se esgota aqui. Mas nós estamos trazendo essas dicas para que sirva de auxílio para você, e pode ser que são essas dicas que precisam ser melhoradas aí na tua congregação. E a primeira dica que nós trouxemos foi ter apoio pastoral e ministerial, lembra? A segunda dica foi ter uma equipe preparada. E no vídeo de hoje eu quero trazer duas dicas a mais. E vamos então para a nossa terceira dica. Nós já falamos a primeira, a segunda, e hoje eu quero trazer agora a terceira dica para nós termos uma escola bíblica dominical de excelência. E a terceira dica é ter uma vida de oração constante. E como eu já havia mencionado, para eu ter a minha equipe com a vida de oração constante, eu preciso primeiro ter a vida de oração. Eu preciso primeiro ser exemplo para eu levar a minha equipe a ter uma vida de oração. E quando eu digo vida de oração, a gente precisa primeiro ser em casa, para depois nós demonstrarmos isso na igreja ou em qualquer um outro lugar. A equipe de ensino precisa necessariamente ter uma vida de oração, porque toda a nossa estrutura, tudo aquilo que é físico, é apenas a ponta do iceberg. Eu disse isso no vídeo anterior. É apenas a ponta do iceberg, porque tudo que nós fazemos está no mundo espiritual. A nossa guerra, a nossa batalha é no mundo espiritual. Quando o professor entra numa sala de aula, ele vai entrar não apenas preparado teologicamente, mas ele vai entrar também revestido espiritualmente. Porque ali está uma batalha contra o reino das trevas, que não quer que aconteça aquilo ali, que não quer que aconteça a mudança de comportamento na vida do aluno, que não quer que haja transformação na vida de quem está ouvindo. Já parou para pensar nisso? E nós só conseguimos vencer isso, só conseguimos nos capacitar através de uma vida de oração constante. É só a gente dar uma olhadinha para os heróis da fé, tanto os que estão na Bíblia, quanto os que estão aí nos livros que viveram nos últimos séculos ou nos últimos anos, que tiveram vidas, uma vida denotada à oração, que passava várias horas de joelhos dobrados em oração falando com Deus. Superintendente que chega na igreja, não dobra os joelhos para orar, ou que não dá exemplo de oração para quem está observando, não serve para ser superintendente. Mas que você e eu, nós, possamos ter essa responsabilidade, ter isso em mente, que não é apenas para que as pessoas vejam ou simplesmente para dar exemplo para a nossa equipe, mas porque faz parte da vida de um cristão devotado a Deus, de um cristão que aguarda morar nos céus. Então nós precisamos ter uma vida de oração. Isso é inegociável. Lembra da dica que eu dei? E eu vou reprisar aqui. Tenha um caderno de oração. Pode ser um caderninho, uma agenda antiga que você pegou para servir de anotações, mas que você coloque ali o nome, você superintendente, coloque os nomes dos seus professores, que você coloque o nome dos seus secretários, das pessoas que estão envolvidas contigo no ensino, e consequentemente os seus professores vão fazer isso também com os seus alunos, porque vão seguir o exemplo e você vai ensiná-los a fazer isso. Portanto, você sabe os nomes das pessoas que trabalham contigo na tua equipe? Sabe? Você apresenta-as a Deus constantemente em oração? Fica essa terceira dica aí para nós. Ter uma vida de constante oração. Ainda mais uma coisa. Por que constante? Porque a oração na vida do líder não deve ser a conta-gotas. Não. Mas em tudo que você for fazer, mesmo nas pequenas coisas, aparentemente de não tanto significado assim, no mundo espiritual pode ter muito significado. E precisa fazer com base na oração. E a quarta dica que eu vou trazer hoje aqui é ter formação docente adequada. E quando eu digo ter formação docente adequada, eu não estou dizendo que todos os professores precisam ter formação acadêmica. Se tiver, melhor ainda, é claro. Mas não necessariamente que seja isso.
Quando nós colocamos alguém para lecionar, a gente não pode cair naquele mesmo erro de simplesmente porque é um bom crente eu coloco diante de uma sala de aula. Quando eu falei sobre o preparo pedagógico, lembra? De eu preciso dar estrutura física, estrutura pedagógica, mas também estrutura teológica para o professor. E isso quer dizer o quê? Que eu tenho que pagar uma faculdade para o professor que está ministrando? Não, a menos que a igreja tenha condição e queira fazer isso, mas não é necessariamente isso. Mas que o superintendente, a direção da igreja, dê suporte, faça uma biblioteca para que o professor tenha ali condição de consultar, caso não possa estar comprando livros com frequência. De repente, a escola bíblica dominical, a superintendência, fazer aí um brinde no final do trimestre, sortear um kit livros de pesquisas para os professores, não é? Cada final de trimestre fazer um encontro, né, para falar um pouquinho sobre o próximo trimestre, discutir alguns assuntos. Eu estou falando não aquela reunião administrativa, mas aquele encontro onde os professores vão discutir o assunto do próximo trimestre, que é louvável também. Ou de repente, você, como superintendente, né, reconhecer os seus professores no final, no resumo aí no final do trimestre, com um material, mesmo que seja seja de pesquisa, mas que seja um material que venha incentivar o teu professor a comprar mais livros. Porque às vezes o fato dele ganhar um livro da superintendência já vai instigá-lo a comprar mais livros. Isso é importante. E aqui eu deixo um recado diretamente aos professores. O quanto você está investindo no teu chamado ministerial? Quantos livros você lê por mês? Quanto tempo faz, melhor dizendo, que você comprou o último livro para você estudar? Pense nisso com carinho. É insuportável a gente ver a mesmice em muitas salas de aulas, onde o professor, isso está acabando, mas acontecia-se muito, e em alguns lugares ainda acontece, onde o professor chega diante da classe, principalmente de adultos, simplesmente abre a revista e simplesmente também lê. Ou seja, o aluno percebe que não preparou-se à aula, simplesmente lê a lição do dia ali diante da classe. É desrespeito, é falta de educação, é falta de consideração para com os alunos na sala de aula. O professor, no mínimo, precisa pesquisar, ser inquiridor, correr atrás. Nós vamos fazer vídeos mais para frente falando sobre as qualidades que precisa ter um bom professor, e a gente vai falar sobre isso. O professor precisa ser pesquisador, ele precisa ir atrás da informação, e eu não estou falando aqui de simplesmente que tem que pagar um curso agora porque eu vou dar aula nesse próximo trimestre. Não necessariamente. Se quiser fazer é uma questão à parte, não é isso. Eu estou falando que se você está com a aula daquela semana para lecionar, você não vai deixar para prepará-la na sexta-feira à noite. Você vai começar a preparar essa aula assim que você sai da aula do domingo anterior. Você já começa a preparar a aula para o domingo seguinte. Pesquisar, anotar, perguntar, correr atrás da informação e realmente ser aquele que vasculha nos escombros da informação para trazer para o seu aluno. E aí a gente precisa que a igreja, que a superintendência ajude, dê esse suporte também, provocando, criando situações, encontros. Existem igrejas que têm, durante a semana, antes de ser ministrada a aula do domingo, os professores têm um horário onde se encontram e vai falar sobre o assunto da próxima aula. Eu sei que não é um único tema, porque a classe dos jovens tem um tema, a classe dos adolescentes outro tema, das crianças e assim sucessivamente, não é? Mas que tem esse momento para que cada classe discuta algo sobre a aula do domingo. E de repente, se você na tua igreja tem estrutura física para isso, faça. Pense bem. Invista no preparo do corpo docente da tua igreja. Em 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 15, o versículo diz assim: procura apresentar-te a Deus. Primeiro, é a Deus que tenho que apresentar, não é o pastor ou as pessoas que eu quero impressionar. Eu preciso apresentar a Deus como aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar. Percebeu que cada palavra, cada frase dessa nos chama para uma responsabilidade que não tem que se vergonhar. Por que não tem que se vergonhar? Porque maneja bem
a palavra da verdade. E quando fala maneja bem, nos traz a ideia de um soldado que sabe manejar bem a sua espada e que precisa manejar bem, porque imagine alguém dizendo ser soldado com a espada na mão, ele pode se matar por não saber manejar. Por isso que nós precisamos manejar bem. Existem muitas pessoas e que às vezes por falta de cuidado nosso, na superintendência da escola bíblica dominical, colocamos alguém porque tem uma boa oratória, porque fala razoavelmente bem, ou porque tem uma certa influência, as pessoas conhecem bastante a pessoa, e colocamos diante de uma classe e às vezes não sabe manejar bem. E a gente faz o quê? A pessoa se machucar espiritualmente, ministerialmente. E aí quando a gente vai querer corrigir o problema, talvez a pessoa fique paraplégico espiritualmente ou ministerialmente. Você está entendendo o que eu estou falando? E ao invés de desenvolver este obreiro como ensinador, nós acabamos matando esta pessoa. Que Deus nos guarde de que isso aconteça. Então, a quarta e última dica do vídeo de hoje é essa: ter formação docente adequada. E quando nós colocamos aqui que é insuportável nós termos essa mesmice na sala de aula, não é? Também é sinônimo de relaxo para com o ministério de ensino cristão. Observe que lá em Efésios capítulo 4 e versículo 11, o Senhor Jesus nos colocou como parte dos 5 ministérios que vai formar, que vai preparar, que vai lapidar, que vai adornar a noiva para encontrar com o noivo, que vai preparar a igreja para encontrar com Cristo, que vai edificar a igreja. E lá está também o ministério de mestre. E agora imagina, se nós temos essa responsabilidade, esse ministério, e nós não cuidarmos, não investirmos. Então fica aqui essa dica para você. Primeiro, ter uma vida de oração constante. E ter também uma equipe de professores preparado. Se possível academicamente, melhor. Mas estamos falando aqui preparado com todo o apoio da superintendência e da igreja para dar uma aula de qualidade. Vamos orar? Pai maravilhoso, nesta hora te agradecemos, Senhor, por este momento, por pensarmos aqui um pouco sobre as verdades que precisamos ter ao ensinar a Tua palavra. Eu quero pedir em favor desse superintendente, desse líder, desse pastor que está me ouvindo agora e orando comigo, Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre a vida dos Teus filhos e que possam ter capacidade do Teu Espírito Santo para gerenciar e para fazer tudo aquilo que é da Tua vontade na igreja onde lideram, Pai. Em nome de Jesus eu quero pedir e te agradecer. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo que nós traremos a 5ª dica para você. Que Deus te abençoe.